Queridos, que bom, mais uma vez, estarmos aqui. Essa palavra não foi tão fácil de digerir primeiro para mim. E eu já estou ficando com a fama ruim, né? O pessoal sai daqui já apanhado. Mas eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela é assim, ela nos confronta, mas para que nós nos tornemos alguém melhor, alguém mais parecido com Jesus. Amém? Nós estamos continuando a série de mensagens, sorte ou sabedoria, e o objetivo dessa série é nós olharmos para o futuro que desejamos e nós traçarmos um caminho para chegar lá. A palavra de Deus vai nos dizer que a nossa vida não é feita de sorte, não é feita do acaso, mas é feita de escolhas. Cada escolha que nós fazemos, todos os dias, das escolhas mais simples às escolhas mais complexas, nos levam a um caminho. E esse caminho nos leva a um destino. A palavra de Deus é clara a respeito disso. Vários personagens bíblicos foram escolhidos por Deus, mas, de acordo com as suas próprias escolhas, resolveram pegar caminhos opostos ao que o Senhor tinha traçado para eles. Então, você talvez tenha dúvida sobre isso, sobre a soberania de Deus, a questão do livre-arbítrio, e nós cremos, quando olhamos para essa palavra, que, sim, Deus é soberano sobre as nossas vidas, mas existe a responsabilidade humana. Aquilo que nós escolhemos para a nossa vida, certamente vai definir o nosso futuro. Cada decisão é um passo que nos direciona a um caminho, que vai nos conduzir a uma linha de chegada. E nós estamos com essa série de mensagens olhando para o livro de Provérbios. Nós sabemos que Provérbios não é um livro de promessas, mas é um livro de princípios. Olhar para essa sabedoria que existe, que está contida em Provérbios, é dizer, olha, se você cumprir esses princípios, certamente você vai colher esse resultado. O texto, todo o livro de Provérbios, vai nos mostrar contrastes. Vai nos dizer como age uma pessoa justa, como age uma pessoa ímpia, como age uma pessoa tola, como age uma pessoa sábia, como age uma pessoa prudente, como age uma pessoa insensata. E o texto deixa claro que cada uma dessas pessoas vai colher um resultado. Vai ter uma consequência diante da sua escolha. Quem é temente ao Senhor colhe um resultado diferente daquele que é orgulhoso, daquele que acha que a sua autossuficiência e a sua independência de Deus vai levar ele para algum caminho que é o caminho mais correto, mas ele está enganado. A Bíblia deixa clara isso. E dentre esses contrastes, não vá se ofender, mas a palavra de Deus vai dizer que existem dois tipos de comportamento relacionado ao trabalho. Existe aquele que é preguiçoso e aquele que é diligente. Dois comportamentos diferentes, levando a dois resultados completamente opostos. E, nesse momento, agora, você deve estar pensando assim, não sou eu essa pessoa, afinal, eu trabalho mais de 10 horas por dia. Então, se é uma coisa que eu não posso ser chamado, é de preguiçoso. Calma. O negócio pode ficar apertado para o seu lado ainda. Vamos lá. O preguiçoso e o diligente. Eu queria começar com Provérbios 10. Nós vamos ler por volta de 10 versículos, tá? Provérbios 10, 4. O texto vai dizer assim, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Duas formas de se comportar diante do trabalho que está à sua frente. Dois resultados completamente opostos, diferentes. A palavra hebraica que é usada e traduzida no português para preguiçoso, ela aparece mais de 14 vezes no livro de Provérbios. E quando nós
vamos olhar o significado de uma pessoa preguiçosa no livro de Provérbios, à luz da Bíblia, a preguiça não é apenas não fazer nada. Porque nós temos esse conceito, que o preguiçoso é aquele que não quer fazer absolutamente nada. Tudo que vem às suas mãos para fazer, ele simplesmente se abstém de fazer. Mas quando nós olhamos para a Bíblia e para esse significado real, quando a palavra empregada é preguiçoso, o texto vai nos mostrar que o preguiçoso é aquele que evita o esforço necessário, porque ele não quer sair da zona de conforto dele. Ele não faz o que é preciso ele fazer no presente para que ele colha o resultado que ele quer no futuro. Não é que ele não faça nada, ele faz. Na cabeça dele, ele está trabalhando. Mas ele não faz aquilo que é preciso ele fazer, porque o que precisa ele fazer demanda dele um esforço maior. Demanda um comprometimento maior, uma disciplina maior do que aquela que de fato ele quer fazer. Então, essas passagens que nós vamos ler aqui, jovem, essa palavra é para você. Você não está trabalhando, mas o seu trabalho é estudar. O seu trabalho é se comprometer com as tarefas domésticas, é participar da sua casa, porque isso tudo é um treinamento. Se você não lida bem com os seus estudos, você certamente não vai lidar bem também com o seu trabalho. Aí você vai dizer, não, tem, né, Mark Zuckerberg, tem não sei o que. Gente, você é um gênio desse jeito? Você não é. Senão você já tinha inventado alguma coisa. Então, se você está dentro da normalidade, é bom você começar a pegar essa palavra para você. Então, cada uma dessas passagens, ela vai servir de espelho. Você não cutuca o seu filho, não, porque eu já vi gente cutucando aí o menino. É para você também, adulto, tá bom? Então, essa passagem serve de espelho. Pode ser que nós nos reconheçamos nessa figura do preguiçoso. Eu tentei achar um sinônimo, porque cada vez que eu falar preguiçoso, vai dar um mini, né, um ataque aqui no coração. Aí deu uma resistência, né? Vamos colocar assim, produtivo, né? Pessoa improdutiva. Vamos lá. O perfil de uma pessoa preguiçosa, o perfil de uma pessoa improdutiva. Essa pessoa, ela tem algumas características. Eu me encontrei em alguma delas, disseram que era TDAH, mas agora eu estou começando a desconfiar. Estou começando a achar que deram um nome melhor, dizendo, não, é uma doença. Que aí a gente fica mais... Tem que tomar um remedinho. Vamos lá. Provérbios 20, verso 4. O texto vai dizer assim: o preguiçoso não ara na época certa, por isso na colheita procura e nada encontra. Veja bem, o que o texto está dizendo é que existe tempos determinados para você tomar atitudes diferentes. Existe um tempo determinado por Deus para que cada coisa aconteça. E eu estou, né, criando ali uns cachorrinhos e eu vejo exatamente isso, né? A minha cadela, ela estava já no período de cruzar e o macho não fez o trabalho que ele deveria fazer. E eu fiquei levando para o veterinário para olhar qual o nível de progesterona, para quando tivesse no momento certo fazer a inseminação artificial. O texto não vai nos mostrar uma criação de animais, mas ele vai nos remeter à agricultura. Ele vai dizer que há um tempo para arar, há um tempo para semear e há um tempo para colher. Tempos diferentes. Mas o preguiçoso, ele quer colher.
ele não quer arar. Por que será que ele não quer arar? Porque é trabalhoso. A terra é dura. Eu fui fazer, quem me acompanha na história, foi fazer tapar um buraco lá, peguei uma enxada, meu amigo, quase que eu desmaio. Fiquei uns 5 minutos, o suor começou a descer, eu vi tudo escurecendo, eu acho que eu preciso de um chocolate. Eu falei na história que a obra ia ser em 3 momentos. Ficou assim, meio torto, eu digo, vai ficar desse jeito. Tinha que estirar a tela para o cachorro não cavar mais, né, para quando ele for cavar, bater a pata na tela. Deu certo, ficou um trabalho feio, muito feio. Mas daqui para o final do ano já está planejado, eu vou acabar. Arar dá trabalho, mas é o primeiro passo necessário para você poder colher. Você precisa preparar o solo, você precisa mexer na terra, você precisa ficar debaixo do sol, você precisa preparar aquele lugar para que a semente encontre um espaço, um ambiente propício para ela poder crescer. O problema é que arar não tem audiência para ver, não tem aplausos. Os aplausos são lá no resultado. As pessoas querem ver o resultado. E é interessante que quando surge uma nova celebridade, né, quando surge aí alguém no futebol, a pessoa faz, nossa, essa pessoa surgiu de repente. Mas às vezes o menino tá, igual o Rodrigo com o Rafa. Vocês viram, gente? Ele já colocou o menino no futebol, promete. Tá desde pequeno. Só que só vem aparecer para as pessoas depois de muito tempo. E tem gente que chega na América, mas já quer colher. Tem gente que acabou de casar, mas quer ter a vida de casamento, ter as coisas no casamento que tinha quando era solteira, na casa dos seus pais. Não dá. Porque existe um processo. Existe um processo de arar primeiro, depois de lançar a semente, de semear. E quanto mais semente você lança, maior é a probabilidade de você ter uma colheita grande. Quem está entendendo que isso não é agricultura, é uma analogia? Quanto mais você cuidar, quanto mais você regar, e às vezes isso daqui, é com lágrimas, é ninguém vendo, ninguém aplaudindo, e você saindo, e você fazendo, as pessoas dizendo que não vai dar certo, todo mundo dizendo, deixa isso para lá, volta, isso não tem futuro, isso não é para você, e você insiste lá, mexendo naquela terra, lançando semente, até que chega o tempo de você colher. Só que colher também dá trabalho. Porque se você não colher, vai acontecer o quê? Vai secar, vai apodrecer. Então, a nossa vida é uma vida de trabalho. Não existe vida fácil. Não existe por meios legais, lícitos, éticos, você colher sem que você tenha arado, sem que você tenha lançado semente, sem que você tenha regado. Tudo isso demanda muito esforço. E o problema é que essa pessoa, o improdutivo, ele quer a colheita, ele quer a recompensa, mas ele não quer o que é difícil, o que é penoso. Sabe por quê? Essa pessoa nunca começa.
Essa é a primeira característica, ele é lento para começar. Aí, nessa hora, você tem que perguntar, será que eu sou lento para começar? Será que eu tenho um plano, eu tenho um projeto, eu tenho um sonho, mas eu estou lento, já está passando a fase de eu arar, e aí eu não vou ter uma colheita? 10% dessa bateria acabou, gente. Deus abençoe. Sabe por quê? Provérbios 13, 4 vai dizer: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. E a primeira coisa que nós vemos nessa pessoa, que é lenta para começar, é que ele é lento para começar porque ele vive no campo das ideias e não das ações. Ele sonha, ele deseja, ele tem vontade, mas falta ação, falta movimento. Essa pessoa, ela não gosta da vida dela de empregado. Ela não gosta da ideia de ter uma pessoa mandando nela, explorando ela, não pagando o que ela merece. Mas ela não faz nada para virar esse jogo. Ela não faz nada, ela tem desejo de mudar, ela tem sonho, ela tem vontade, ela gosta de reclamar, ela gosta de murmurar, ela coloca o problema no país, o problema no documento, o problema em toda situação, mas ela não faz nada para virar esse jogo. Não basta desejar um futuro diferente. É necessário construir. É necessário levantar e começar a construir. Se você deseja ser um vendedor, quem aqui trabalha com vendas? De alguma forma trabalha com vendas. Se você é um vendedor, você precisa conhecer bem o produto, conhecer o serviço que você está oferecendo. Você precisa acreditar no produto, acreditar no serviço. Você tem que ser o primeiro fã. Você tem que ser a pessoa que consumiria aquilo dali. Você precisa marcar na sua agenda uma busca de ir atrás de novos clientes. Você tem que bater de porta em porta. Você tem que insistir. Você tem que cumprir a sua palavra. Queridos, essa palavra nos chama a ir atrás de oportunidades. Construa. Aquilo que precisa ser construído depende de você. Construa e seja constante. Provérbios 22, 13 vai dizer: o preguiçoso diz: há um leão lá fora. Serei morto se sair. Acaba é preguiçoso mesmo. Se ainda fosse aqui um jacaré, né? A gente até acreditava. Ele é lento em começar, não só porque ele vive no campo das ideias e não das ações, mas ele é lento em começar porque ele vive de desculpas para mascarar o seu medo. E, obviamente, sentir medo é algo natural, é algo que foi nos colocado como emoção pelo próprio Senhor, pelo próprio Criador das nossas vidas. Só que o preguiçoso ou a pessoa improdutiva, ela vive paralisada por esse medo. Antes mesmo de tentar, ela já disse que não vai dar certo. Antes mesmo de começar, ela já fala que aquele projeto vai fracassar. Você lembra da promessa de Deus ao povo dele, ao povo de Israel, a terra prometida? E em um determinado momento, Moisés manda 12 espias para olhar aquela terra. O pessoal vai lá olhar e 10 voltam com um relatório totalmente pessimista. Diz: olha, aquilo dali está prometido, é bom, tem uva grande, tem mel, tem leite, é tudo maravilhoso, mas não dá para a gente não.
Porque tem uns homens tão grandes que para a gente conseguir atravessar, a gente vai ser morto igual um gafanhoto. Mas dois olharam para aquela situação e, ao invés de enxergar as dificuldades, o obstáculo, ao invés de ficarem paralisados pelo medo, ele coloca os olhos, ele fixa os olhos na promessa de Deus, em quem Deus era, e diz assim: não, o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir, aquela terra já é nossa, o Senhor nos deu, vamos lá, vamos avançar, vamos para frente, vamos nos movimentar. Deus prometeu a terra cheia de oportunidades para nós, mas Ele não disse que não teríamos batalhas, que não teríamos muralhas, não teríamos gigantes para enfrentar. Olha a história bíblica. Para entrar na terra, eles tiveram que enfrentar Jericó, as muralhas. Tiveram que enfrentar guerra atrás de guerra para ir avançando e tomar completamente aquela terra. Josué e Caleb fixaram os olhos em Deus, o Deus da promessa. E daquela geração, eles dois entraram na terra, porque não foram paralisados pelo medo. Provérbios 14, 23. Diz que todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Pessoas que vivem no campo das ideias e não das ações, pessoas que são paralisadas pelo medo, e por elas serem paralisadas pelo medo, elas deixam o medo decidir a sua vida e nunca vão viver aquilo que Deus prometeu para elas. E agora, pessoas que são lentas em começar, porque fala muito e age pouco. O preguiçoso, no livro de Provérbios e na vida real, é sempre um falador. Enquanto todos trabalham, ele está falando. Ele está jogando conversa fora. Tudo que ele fala, ele sabe fazer, ele faz melhor, ele tem a solução, ele tem a ideia, mas a gente não consegue ver nada de concreto, porque ele só fala. Ele quase inicia, ele quase conclui, ele quase ficava próspero, faltou assim, ó, só uma peinha, né? Ele quase tudo, mas de fato não existe nada de concreto na vida dele, porque ele só fala. Ele é lento para começar. Lento para começar. Ele perde a oportunidade. Passou aquela estação. Não dá mais. Enquanto todo mundo agora está semeando, todo mundo agora está esperando uma colheita farta, ele está querendo arar. Mas passou o tempo. Não perca a estação que o Senhor está colocando na sua vida. O preguiçoso é lento para começar, e a segunda característica do preguiçoso, segunda, é rápido para se distrair. Quando ele começa, ele não termina. Provérbios 28, 19 vai dizer: quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias se fartará de miséria. Só um minuto. Vinícius está por aí? Rodrigo, por favor, pega o carregador para puxar para aqui para mim, que vai acabar. Eita, não vai dar não, porque o dele é Type-C. Agora acabei de lembrar. Vamos lá, vamos correr.
Provérbios 28, 19. Quem trabalha na sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias... Tem uma versão que diz: quem vai atrás de futilidades, de coisas inúteis, se fartará de miséria. Presta atenção. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento. É aquela pessoa que sabe que existe uma terra ali, que é sua responsabilidade. Ele se concentra naquilo e ele começa a fazer o que é necessário ele fazer. Mas quem vai atrás de fantasias, de ilusões, são pessoas que simplesmente entendem que tem algo, alguma responsabilidade diante dele, mas não faz absolutamente nada, porque se distrai. Assim como vocês estão distraídos, olhando aqui para... Obrigada, Rodrigo. Salvou aí a... Você entende que Deus colocou na sua vida uma terra para você cuidar? Existe na sua vida uma terra. Existe uma família para você cuidar. Existe um ministério para você cuidar. Existe um trabalho que vem o seu sustento para você cuidar. Existe um conhecimento que você precisa ter. Muitas vezes um conhecimento técnico, acadêmico, que é necessário para você ir para a próxima estação, mas você não quer fazer. Mas você começa, mas você não termina o tempo todo. E fica aqueles projetos inacabados pelo meio do caminho. Porque você não termina e daqui a pouco você já começa outra coisa. Inclusive, quando eu estava falando sobre isso, pensando e tudo, eu lembrei do meu muro, que eu comecei a fazer o pressure washer, está lá a metade. E a outra metade não está. Eu falei assim, eu preciso acabar isso antes da pregação. Mas nós temos esse hábito de não planejar bem. E aí não estabelecemos metas concretas. Por isso, no meio do caminho, nós vamos nos distraindo. Ele sabe o que tem que fazer. Mas ele não faz o que tem que fazer porque tem outra coisa que chama mais a sua atenção. E é interessante que a gente fica tão chateado com os nossos filhos a respeito disso. Mas nós fazemos a mesma coisa na nossa vida de adulto. Não é verdade? Começamos um curso, deixamos pela metade. Começamos, parece aquele... Lembra da escola, gente, quando começa o ano e você começa com, principalmente as meninas, né, com caderno, com 4 cores de caneta, né? E a gente começa tão bonito aquele caderno, maravilhoso, né? E aí, depois da 3ª semana de aula, você já esqueceu, já se distraiu, já, né, já largou para lá. Nós dormimos decididos. Amanhã vou fazer tudo diferente. Eu vou acordar 15 minutos mais cedo, eu vou fazer o meu devocional, eu vou terminar aquilo que eu preciso terminar. A primeira coisa do dia vai ser fazer logo a academia. E aí, quando acorda, a gente já acorda atrasado. Já o despertador tocou, você já coloca naquele mais 5 minutos, mais 5 minutos, mais 5 minutos. Esperando para se atrasar. Você vai trabalhar, abre o seu computador, começa a se perder no tanto de notificações, chegando ali, você quer mudar. Mas você sempre volta para os velhos hábitos e aquele ciclo de procrastinação o tempo inteiro. Então, ele é lento para começar. Ele é rápido para se distrair. Mas se você tem TDAH, você sabe que essas mensagens vazam, né? Você precisa procurar um médico. Tá bom? Não estou dizendo que você é preguiçoso. Tem algumas características semelhantes. Que foi a Bíblia que disse, não foi eu, não. Procura um médico.
Provérbios 6, dos versos 9 ao verso 10, vai dizer assim: até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um pouco de cochilo, um pouco de cruzar os braços. Pequenas concessões ao longo do dia. Eu vou parar só um pouquinho e vou dar uma checada aqui na minha rede social. E que você vê, passou 1 hora, já nem lembra mais o que você estava fazendo. Já voltou, quando voltou já perdeu o ritmo daquilo ali que você estava fazendo. Pequenas concessões que vão gerando grandes perdas. São minutos que viram horas. Horas que viram semanas. Semanas que viram meses. Meses que viram anos. Eu estava olhando a minha academia, é aquela Anytime. Eu fiz a matrícula da Anytime porque eu pensei, eu posso malhar Anytime, né? De madrugada, de repente, dá assim aquela vontade, vou malhar. É porque eu fazia isso, tá, gente? Eu tinha academia em casa, às vezes eu colocava as crianças para dormir 1 hora da manhã, eu estava malhando, mas é aquele tempo, né? É coisa de 20 anos atrás, né? Coisa mais de hoje em dia, né? Mas eu pensei, né? Por que não? E aí, quando eu coloquei a chave que é no celular, aparece lá o nosso passe, tem escrito 2017, quer dizer, eu tenho acesso àquela academia desde 2017. Eu fiz a conta e digo, gente, já era para eu estar. Meu Deus! Era para estar concorrendo já. 2017. Que você diz assim, não, hoje não, né? Amanhã. Aí amanhã você faz, puxa, vamos deixar para segunda, que segunda é o dia oficial de recomeçar. Pequenas concessões, somadas, custam caro. E o tempo passa sem que nada seja concluído. Lento para começar, rápido para se distrair. Começa, terceira característica, mas não termina. O preguiçoso, Provérbios 19, 24. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer sequer levá-la à boca. O preguiçoso, Provérbios de 12, 27. O preguiçoso não assa a sua caça, mas o homem diligente aproveita os seus bens preciosos. Preste atenção que os dois versos, eles têm o mesmo padrão. O padrão de alguém que começou, alguém que saiu, alguém que estava ali quase. Faltava mais alguma coisa para concluir, só que ele não chega ao processo final. Ele inicia o processo, mas ele perde a disposição no meio do caminho. Ele sai para caçar. Ele caça. Leva a caça, arrasta a caça para casa. Mas chegando em casa, ele fala, não, eu gastei toda a minha energia nesse processo. E agora eu não vou nem desfrutar daquela colheita, porque precisava assar. Mas a pessoa já não quer mais, já perdeu o interesse. Parece aquelas gavetas, né, que a gente começa a arrumar, a gente fala assim, não, hoje vai. Hoje eu vou fazer essa casa aqui, vai ficar uma coisa. Você começa a jogar, né, as coisas tudo para o lado de fora. Começa a jogar, a garagem, os homens, né, a garagem. Você começa a colocar para fora, depois você olha assim, faz, eu vou colocar tudo de volta para dentro. No meio do caminho, se perde o interesse. Tem energia para começar, mas não tem perseverança para sustentar. Deixa tarefas, planos e oportunidades inacabadas.
essa pessoa, ela vive cheia, repleta de possibilidades. Existem inúmeras possibilidades, mas não existe nenhum resultado, nenhum fruto. Diante dessa palavra, nós vemos que o resultado de uma pessoa que é preguiçosa, de uma pessoa que é improdutiva, o texto vai dizer, o livro de Provérbios, de uma maneira resumida aqui nas minhas palavras, vai dizer que o resultado de uma pessoa que age assim, que é lenta para começar, que é rápido em se distrair e que começa, mas não termina, é de pobreza, frustração e desordem. Presta atenção, uma pessoa preguiçosa, ela tem em sua vida um resultado. E o resultado é que, na vida dela, quem é um observador, quem olha para a vida dessa pessoa, vê essa pessoa cercada de comportamentos e cercada de resultados que não são aqueles que ela mesma gostaria de ter. Ela queria ter riquezas, mas o que ela tem é pobreza. Ela quer ter uma vida satisfatória, ter satisfação em sua própria vida. Afinal, Jesus nos prometeu uma vida abundante. É isso que eu quero ter. Eu quero ter essa satisfação. Eu quero desfrutar essa satisfação. Mas o que eu tenho, na realidade, é frustração. Eu sou alguém frustrado. Eu quero ter a casa em ordem. Eu quero ter uma família em ordem. Eu quero que o meu ministério tenha ordem. O meu trabalho seja um lugar de ordem. Mas o que eu colho diante dessas atitudes é desordem. Os resultados que nós esperamos são os resultados do diligente. Das pessoas que são dedicadas, aplicadas, comprometidas, disciplinadas. Das pessoas que são cuidadosas, atentas, zelosas. Das pessoas que são persistentes, focadas, firmes, consistentes, responsáveis, caprichosas, competentes, prudente, proativa. Só que isso é esforço. Isso aqui é arar. Isso aqui é penoso, é difícil. O começo é difícil, o meio é difícil, o fim é difícil. É preciso fazer com excelência cada etapa do processo. Mas esse é o resultado que nós esperamos, vivendo de qualquer forma, fazendo de qualquer forma, sem planejamento, sem projeto, sem levar a sério aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, e nós queremos ter esse resultado. Por quê? Porque é um resultado bom. O texto vai dizer que as mãos diligentes trazem riqueza, as mãos diligentes governarão. Os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Os planos do diligente conduzem à fartura. O homem hábil em seu trabalho será promovido ao serviço real. A pergunta que eu faço para você é: riqueza, governo, satisfação, fartura, é sorte ou é sabedoria? Fica claro, absolutamente claro para nós. É óbvio que é sabedoria. E essa sabedoria, queridos, não é apenas saber o que é certo a se fazer. Essa sabedoria aqui é decidir viver dessa forma. Decidir viver de forma intencional. Dizer assim para Deus: Senhor, o que o Senhor colocou na minha esfera de influência? Qual é a terra que o Senhor me deu? O que é que o Senhor colocou em minhas mãos? É a minha família. Eu preciso trabalhar nessa família.
É o meu trabalho, é uma oportunidade, eu não gosto, mas eu vou fazer o que precisa ser feito para eu ir para um próximo nível. Porque o texto está nos dizendo que o homem que é habilidoso em seu trabalho será promovido ao serviço real. E eu queria encerrar isso de forma muito prática. Eu até preparei para vocês. Vocês podem passar depois, no fim, pegar para vocês um guia de aplicação pessoal. Para vocês olharem, pararem, se quiserem fazer em casal, para que vocês possam revisar alguns pontos que nós falamos aqui. E esse guia pessoal, eu fiz baseado na pessoa de Jesus. Porque quando você olha para Jesus, você vê que Jesus veio com uma missão. Jesus encarnou com uma missão. E ele tinha um tempo determinado por Deus. Toda obra que Jesus fez e concluiu, ele fez em 3 anos e meio. O que você fez em 3 anos e meio? O que eu fiz em 3 anos e meio? Será que nós chegaríamos para o nosso Pai dos céus e diria assim, Senhor, o que o Senhor me entregou em 3 anos e meio está feito, está concluído, está consumado. Está tudo realizado. Não ficou nada de fora. Por isso que a gente precisa olhar para Jesus. Porque o seu exemplo nos mostra que quem vive com direção, quem vive de maneira intencional, em pouco tempo, faz muito mais coisa do que as outras pessoas que vivem ao acaso. 3 anos e meio. Onde você quer estar em 3 anos e meio? Como você quer que esteja a sua vida em 3 anos e meio? 10 decisões para tornar o seu trabalho efetivo. E aqui ficou assim com uma cara de palestra. Ficou assim bem coach. Vamos lá. Primeiro, planeje por etapas. Arar, semear, colher. Quando nós olhamos para o início do ministério de Jesus, após ele curar muitos enfermos em Cafarnaum, Jesus traça um plano. Ele precisava alcançar outras cidades, ele precisava ensinar, ele precisava curar, ele precisava espalhar o evangelho do reino de Deus. Ele precisava cumprir o propósito pelo qual ele tinha vindo. E ele diz em Marcos 1, 38 e 39, vamos para o outro lado, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Ele sabia exatamente o que ele precisava fazer e onde ele precisava chegar para que ele cumprisse todo o propósito de Deus. O ministério de Jesus é em Jerusalém, é na Galileia, e ele vai, quando você vai lendo o Evangelho, você vai percebendo que a caminhada que ele faz é muito clara, existia um planejamento. Como ele caminhava, o que ele ensinava, existiam propósitos muito claros para Jesus que ele precisava alcançar. Então, olhando para Jesus, nós precisamos planejar por etapas. Organize o que Deus colocou na sua mão, que Deus confiou. Cada passo tem um propósito. Trabalhe de qualquer jeito não, meu filho. Trabalhe com direção. Olha, aqui eu estou trabalhando nisso, mas daqui a 1 ano, aí vocês vão ver. É quanto, pastora? 3,5? Você vai ver daqui a 1 ano. Já vou estar em outra etapa. Pegou? Aí, tá vendo? O coach é assim. Solta assim, o outro pega. Agora pro lado de cá. Soltou aí. Tem que pegar. Pega aí. Planeje por etapas. Segundo, entenda
o tempo. Qual é o tempo da sua vida que você está vivendo agora? Pode ser que não seja o tempo de você ir para os parques da Disney. Ainda não chegou esse tempo. Vai chegar? Você precisa olhar, porque cada pessoa aqui está num tempo da vida diferente um do outro. Da mesma forma, uma pessoa que está com um recém-nascido, uma pessoa que está com uma criancinha pequena, não pode querer ter a mesma vida, por exemplo, que eu tenho, com meus filhos adultos, já sendo avó. É outro tempo. Você precisa discernir o tempo da vida que você está inserido, você e a sua família. Jesus, ele várias vezes disse, ainda não é chegada a minha hora. Ele sabia exatamente o tempo que ele tinha que aparecer em público, o tempo que ele faria os milagres, o tempo que ele curaria as pessoas, o tempo que ele seria crucificado, o tempo que ele ressuscitaria, o tempo que ele seria assunto aos céus. Entender o tempo. Ele não estava como homem, 100% homem e 100% Deus, ele não estava na glória. Ele estava na terra, sujeito a tudo que a terra é capaz de oferecer a um homem. Todas as tentações. Entender o tempo. Terceiro, comece. Comece agora. João 9:4 diz, convém que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Eu preciso fazer. Jesus fala essas palavras quando ele vai passando e vai curando um cego de nascença. E ele diz assim, olha, eu preciso fazer isso agora, essa obra, porque Deus me enviou para isso, o Pai me enviou para isso enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Tempo para agir. Comece. Tire esse negócio do papel. Tire esse negócio do campo das ideias. Comece devagar. Não adie o que Deus já te mandou fazer. O tempo de obedecer é hoje. Quarto, mantenha o foco. João 4:34 diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus era cercado de haters, Jesus era cercado de curiosos, Jesus era cercado de discípulos que não entendiam a obra que ele estava fazendo, mas nada disso distrai Jesus. Ele diz, eu preciso me alimentar de fazer a vontade de meu Pai. Eu não vou deixar que nada tire a minha atenção daquilo que eu preciso fazer. Você está esperando o quê? O incentivo da sua família? Vamos, né? Estou contigo. Vai ter não. Vai ter não. Eu coloquei alguma coisa aí no Instagram, que meu Instagram é maluco, né? Você olha uma hora, eu tô neto, outra hora é alguma coisa da igreja, outra hora... Não tem uma storytelling, não tem. Né? É todo... é loucura. É cachorro, né? E um dia desse eu coloquei alguma coisa, que eu já nem lembro mais o que foi, e a pessoa me respondeu, nossa, isso inspirou tanto a minha vida. Eu falei, bom, que bom, né? Serve para alguém. E nós começamos ali uma conversa, ela dizendo que tinha um desejo de fazer, porque ela já fazia de uma maneira informal, um empreendimento que ela tinha, não sei se eu cito aqui o que era, mas ela furava as orelhas das meninas, e nós estávamos conversando sobre isso. Ela falou assim, nossa, o meu sonho é colocar um lugar, e eu já tenho tudo. Eu falei assim, por que você não faz? Ela disse, não, porque toda vez que eu vou conversar com meu esposo, ele fica calado. Aí eu falei assim, não, mas ele fica calado porque ele discorda?
Porque se, marido e mulher discordar de algum negócio, faça não. É rolo. Né? Melhor a paz. Eu falei, ele discorda? Ele falou, não. Eu falei, isso vai afetar as finanças de vocês? Vai precisar tirar o dinheiro e colocar lá para pagar o aluguel? Também não. O que eu já faço já consegue sustentar um negócio. E há a probabilidade muito grande de crescer. Eu falei, o que você está esperando? A pessoa falou, eu estou esperando uma palavra dele. Ele dizia assim, faça, minha filha. Aí eu falei assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Se não vai mexer nas suas finanças, se seu esposo não é contra, o sonho Deus deu para você. O sonho está no seu coração. Se isso não vai comprometer o seu tempo com a família, se não vai comprometer a lógica da sua casa, eu diria para você, faça. Acho que ela só estava precisando de um incentivo. Na outra semana, ela falou, o lugar está pronto e eu queria que você viesse aqui. Ela abriu o negócio dela está um sucesso. Eu tenho ideia boa para todo mundo, só não tenho para mim, tá, gente? Se você quiser uma ideia, eu posso te dar. Então, muitas vezes a gente está esperando esse incentivo da outra pessoa e a outra pessoa não vai conseguir entender. Sabe por quê? Porque Deus deu a visão para você. Não foi para o seu cônjuge. É maravilhoso quando o casal e a família sonham junto. Olha junto para uma mesma direção, mas não é sempre que isso vai acontecer. Então, mantenha o foco. Deus te entregou algo, tire isso do papel e vá fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Quinto, enfrente o medo e elimine desculpas. Lucas 22, 42 diz, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. É inegável que Jesus sentiu medo. Esse texto vai nos dizer que lá no Getsêmani, foi um lugar em que ele ali chorou, ali ele suou sangue, mas ele escolheu obedecer com medo. Quem aqui não sente medo todos os dias? Todos os dias. Palavra que eu digo para você é, vá com medo mesmo. Porque se você deixar o medo paralisar você, não vai acontecer nada, viu? Não espere, porque não vai acontecer. Enfrente o medo e elimine as desculpas. 6, descanse e busque a direção de Deus. Nesse processo, você precisa fazer descansos intencionais. É necessário fazer. É necessário tirar um tempo e buscar a face de Deus e buscar ouvir a voz de Deus, a direção de Deus. Marcos 1, 35, de manhã, muito cedo, foi a um lugar deserto e ali orava, mesmo com multidões, mesmo com o tempo limitado para cumprir todo o propósito de Deus, Jesus não abria mão de se afastar por períodos da multidão, ficar sozinho e ficar ali alinhando o seu coração ao coração do Pai. Ore antes de decidir. Revise a sua rota. Domingo é um bom dia para fazer isso, sabia? Sábado, né? Porque domingo a igreja já acaba um pouquinho tarde. Faz isso no sábado. Alinha a rota. Vê se você cumpriu aquilo que você se propôs a fazer. Sente o seu coração se está em paz. Se você está em comunhão com Deus. 7, faça o seu trabalho com humildade e excelência. João 13, 15 diz, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz a vocês. Na última ceia, você sabe disso, você que conhece a Bíblia, Jesus estava prestes a ir lá para o Calvário, estava prestes a se entregar, porque foi Ele que se entregou na cruz por nós, prestes a sofrer tudo, mas Ele faz um gesto simbólico, mas muito mais do que um simbolismo, um ensinamento para nós. Diante de tudo que Ele era Senhor, Ele era para ser servido, Ele vai lá e lava os pés dos seus discípulos e mostra que o nosso trabalho, o nosso serviço é o ápice do amor.
Você precisa entender isso. Talvez esteja faltando essa servidão com amor no seu trabalho, essa humildade de querer servir as pessoas. Faça o seu melhor em tudo, sirva pessoas. Sozinho não se chega a lugar algum. Hoje é o dia de apreciação do pastor aqui na América. E hoje foi um tempo que eu tive para refletir em algumas coisas. Ontem foi o Conheça Zion, eu faço o Conheça Zion lá em casa, que é um lugar onde a igreja começou. E eu fico pensando nas etapas, em tudo que a igreja vem vivendo. E seria impossível fazer qualquer um desse trabalho, ainda que seja um serviço que nós estamos fazendo em amor para a obra de Deus. Seria impossível chegarmos até aqui, sem que pessoas não estivessem envolvidas, pessoas não estivessem servindo e pessoas não estivessem sendo servidas. Tanta gente envolvida para que essa obra continue. Faça o seu trabalho com humildade e excelência. Vá, mas vá carregando pessoas junto com você. 8º, pode subir, Vinícius. 8º, seja generoso. Seja generoso. Mateus 10, 8. De graça recebestes, de graça dai. Jesus, ele envia os discípulos para pregar, para curar. Você lembra dessa passagem que ele manda os seus discípulos irem em dupla? E ele diz, olha, não cobra nada de ninguém. Porque a própria palavra vai dizer que é melhor dar do que receber. Eu faço essa pergunta para você. Se você tiver que escolher em que grupo você gostaria de estar, você gostaria de estar no grupo que dá, que tem para oferecer, que tem para dar, que tem para ser generoso, ou você gostaria de estar no grupo que recebe? Se você for inteligente, você vai querer estar nesse grupo de cá, porque você tem para você e você ainda tem para dar, para ser um distribuidor de bênção. Isso começa com generosidade. Trabalhe para abençoar pessoas. Lá em Efésios, Paulo fala sobre isso. Que o seu trabalho é para prover a sua casa, mas para você ser um distribuidor. Para você ter como ajudar, ter como contribuir com pessoas que passam por dificuldades. Multiplique o que Deus te deu. 9, cuide dos vínculos. Lucas 23, 34 vai dizer, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Mesmo na cruz, Jesus escolhe o perdão. O perdão liberta você e liberta a pessoa que possivelmente te feriu. Não adianta você fazer tudo isso, ser excelente no seu trabalho, ser extremamente produtivo e você não cuidar dos vínculos que Deus colocou na sua vida. Você precisa estar constantemente mantendo seu coração limpo. Todo relacionamento que Deus colocou na sua vida, colocou com um propósito. Todo relacionamento é importante. 10, para nós encerrarmos. Termine o que começou. João 17, 4 vai dizer, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Eita, que palavra maravilhosa. Jesus faz sua oração. Ora pelos seus discípulos. Ora em direção ao Pai. Ora por aqueles que ainda iriam crer. E em sua oração, ele diz, eu completei tudo que o Senhor me deu para fazer. E da mesma forma, ele faz isso na cruz de maneira pública. Não mais uma oração direto para o Pai. Ali no meio de pessoas assistindo aquele espetáculo de horror, aquele espetáculo de crueldade,
Jesus entrega o seu espírito e diz: está consumado. Eu não desisti. Eu sofri. Eu fui humilhado. Eu passei por diversas situações que, se fosse por mim, eu escolheria não passar. Eu enfrentei lágrimas, eu enfrentei fome, eu enfrentei sede, eu enfrentei injustiça, mas eu fui até o fim e está consumado. Jesus é o nosso exemplo. Se você precisa de um modelo perfeito, de alguém que trabalhou com excelência, olhe para a pessoa de Jesus. Você pode estar olhando para a pessoa errada. Você pode estar olhando que as pessoas ali que trabalham com você, daqueles ali perdidos, você ainda é o melhorzinho. E aí você se coloca o seu nível, se nivela por baixo. Nós temos um modelo. E o nosso modelo é Cristo, o homem perfeito. Aquilo que o Senhor sonhou para que nós fôssemos. E aquilo que nós estamos trabalhando dia a dia para nos tornarmos. É um processo, mas que você precisa manter como seu alvo. Termine o que Deus te confiou. A fidelidade se prova no fim. Quando as pessoas começam bem e acabam de maneira totalmente depravada. Tem pessoas que enriquecem e terminam na miséria por falta de gestão dos seus recursos. Termine. Nós precisamos entender que tudo o que nós temos, os nossos dons, talentos, oportunidades, recursos, tudo isso veio de Deus. Eu queria finalizar com o versículo que está em Tiago 1,17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes. Você recebeu uma terra para você cultivar. Queria convidar você a ficar em pé. Alguns receberam o dom de ensinar, outros receberam talentos para empreender, receberam talentos para gerir, para prosperar, para criar riqueza, para abençoar. Mas por algum motivo, esses talentos têm sido engavetados. Talvez por olhar por olhos naturais e achar que ainda não é o tempo, ter medo, estar muito distraído com as coisas dessa terra. Mas hoje, eu quero fazer para você um convite. Volte. O que o Senhor está colocando no seu coração e chamando você para fazer. Feche os seus olhos, eu gostaria de orar por você. Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, cada vez que a Tua palavra é pregada, existe um ambiente de transformação de mente, Senhor. A Tua palavra diz que ela mesma tem o poder de causar uma metanoia. Metanoia é transformar a mente até que nós tenhamos a mente de Cristo. Que mente elevada! Uma mente que não se distrai. Uma mente que pensa em tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, que tudo que é de boa fama. Uma mente que não se distrai com fofocas. Uma mente que não só pensa mal do próximo. Mas uma mente focada, produtiva, criativa. Em nome de Jesus, desperta nesse lugar, Espírito Santo de Deus, o dom
que o Senhor já derramou sobre a vida de cada um. Desperta, Senhor, os talentos. Renova mais uma vez, Senhor, os sonhos. Aquece o coração de paixão por empreender, por fazer diferente daquilo que tem sido feito. Senhor, enche o teu povo de instrumentalidade. Enche o teu povo de sede, de conhecimento. Mas mais que isso, Senhor, que nós possamos aplicar dia após dia toda a verdade que o Senhor tem derramado nesse lugar. O Senhor, que não sejam só palavras, mas que sejam ações. Em menos de um ano, Senhor, nós queremos ver a história dessa igreja transformada. Ó Senhor, que a colheita seja tão grande, tão abundante, Senhor, que não caiba em nossos celeiros. Senhor, vai ser necessário mudar de lugar, vai ser necessário mudar de casa, vai ser necessário mudar de trabalho, vai ser necessário mudar de office, porque a quantidade, Senhor, daquilo que nós vamos colher não dá para contabilizar. Nós cremos que os teus celeiros são fartos e eles estão abertos. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Repreende, Senhor, todo espírito de preguiça, todo espírito de distração. Senhor, se foram as redes sociais que tem roubado a nossa energia, que tem roubado o nosso foco, Senhor, nos dá, Senhor, essa coragem, esse ímpeto, Senhor, de nos livrar disso, para que sejamos produtivos. Nos faz ter uma dimensão do tempo que nós temos aqui nessa terra, Senhor. Todo dia é um dia a menos, mas pode ser um dia a mais para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, derrama, Senhor, sobre a vida da tua igreja esse bálsamo, Senhor, que nós possamos encher os nossos celeiros de satisfação, de riqueza, de ordem. Começa a colocar em nossa mente, Senhor, trazer à tona o que é que precisa ser organizado na nossa família, nas nossas finanças, na nossa casa. Nós queremos ter atitudes práticas. Nós não queremos ficar apenas no campo das ideias, mas nós queremos tomar o próximo passo, porque nós queremos ir para o próximo nível. Porque nós cremos que o Senhor tem infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, porque o Senhor é dono de tudo. E o Senhor tem prazer em abençoar os teus filhos. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, trabalha. É isso que nós oramos, é isso que nós já agradecemos.